E aí, pessoal, vamos retomando aqui. Como eu falei, a gente retoma do tema da competência legislativa concorrente. Tá? O dispositivo o dispositivo central, que trata da competência legislativa concorrente na nossa Constituição, é o artigo 24. Tá? E ele fala lá, compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre. E aí ele traz as matérias que são da competência legislativa concorrente. Mas o que a gente precisa saber sobre a competência concorrente, além das matérias que estão lá inseridas, é qual é o papel de cada esfera federativa lá na competência legislativa concorrente. Porque a gente viu que na competência concorrente, as entidades federadas não atuam em pé de igualdade, cada uma tem uma tarefa diferente. Tá? Basicamente funciona da seguinte maneira. Na competência concorrente, a União edita normas gerais sobre aquelas matérias elencadas no artigo 24. Os Estados editam normas específicas, atendendo às suas próprias peculiaridades, complementando as normas gerais editadas pela União. Agora, se a União não edita as suas normas gerais, os Estados não ficam impedidos de tratar aquele tema. Os Estados, diante da inércia da União, os Estados podem exercer a competência legislativa plena, editando tanto normas gerais quanto as suas normas específicas. Tá? E se depois a União vier com as normas gerais sobre aquela matéria, o que acontece? As normas estaduais gerais, que foram editadas na inércia da União, elas ficam suspensas, ficam com eficácia suspensa, naquilo que for contrária à norma da União, a norma superveniente da União. Tá? Então, veja, a norma superveniente da União não revoga a norma que foi anteriormente criada pelo Estado para tratar de questões gerais naquela matéria. Ela simplesmente suspende a eficácia. Tá certo? Agora, um detalhe. Qual nomenclatura deve ser utilizada para se referir a essas competências, a essa competência dos Estados, no âmbito da competência concorrente? A gente viu que o Estado pode simplesmente editar normas específicas para complementar as normas da União, ou ele pode exercer uma competência legislativa plena, quando a União se omite, e aí o Estado vai lá e cria tanto norma geral quanto norma específica. Tá? No Supremo Tribunal Federal, a gente pode encontrar a referência a competência do Estado, quando ele simplesmente complementa a norma geral da União, como uma competência concorrente não cumulativa. E pode encontrar referência à competência do Estado, quando ele cria tanto norma geral quanto norma específica, como competência concorrente cumulativa. Tá? Só que a gente vai lá, por exemplo, Pedro Lenza, ele chama de uma forma diferente. Essa competência dos Estados, no âmbito da competência concorrente, ele chama de forma geral de competência suplementar. Tá? Ele chama de competência suplementar. E aí ele fala, quando a competência suplementar ela é não cumulativa, ele chama de competência suplementar complementar. Ela simplesmente complementa a norma geral da União. E quando essa competência suplementar ela é cumulativa, ou seja, quando houve omissão da União na edição de normas gerais, ele chama de competência suplementar supletiva. Tá? E no Supremo Tribunal Federal a gente também tem alguns precedentes adotando essa nomenclatura do Pedro Lenza. Tá? Então é bom vocês conhecerem essas nomenclaturas diferentes para quando chegar na prova não se confundir. Tá? As duas estão corretas, são simplesmente opções diferentes. Beleza? Bem, e os municípios? Os municípios eles não estão previstos no artigo 24 como entidades dotadas de competência legislativa concorrente. Não estão. Tá? Mas eles podem legislar sobre as matérias da competência legislativa concorrente lá do artigo 24, com base no artigo 30, inciso 2, que fala que compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Esse no que couber significa naquilo que for de interesse local. Por quê? Porque a competência legislativa dos municípios, segundo o artigo 30, inciso 1, é para legislar sobre questões de interesse local. Tá? Então, os municípios podem suplementar as normas federais e estaduais no que for de interesse local. Por quê? Porque só no que for de interesse local é que será cabível
a atuação municipal, tá bom? Lembrando que o município não pode legislar sobre questões que são de competência privativa da União. Ele vai suplementar as normas federais e estaduais que forem de temas não privativos da União, tá? Ou seja, no que for de tema da competência concorrente. Agora um detalhe, tá? Um detalhe. Existe um outro dispositivo na Constituição Federal, o artigo 219b, que trata de uma matéria específica e também traz uma hipótese de competência legislativa concorrente. Mas aqui tem uma curiosidade. Nessa competência concorrente, houve a inclusão expressa dos municípios. Olha só o que fala esse artigo. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, tá? Então é essa a matéria dessa competência concorrente, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. E aí vem o parágrafo primeiro e fala o seguinte: Lei Federal disporá sobre as normas gerais do sistema. Então já está falando aqui que a tarefa da União nessa legislação é editar normas gerais, tal qual a competência concorrente lá do artigo 24. E o parágrafo 2º fala que os estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Então, é uma hipótese de competência concorrente que já contou com a inclusão explícita, expressa dos municípios. É bom ficar atentos a isso, porque pode aparecer na prova, tá bom? Bem, a gente viu que, no âmbito da competência legislativa concorrente, as entidades não atuam de forma igual. Não há um pé de igualdade na atuação das diversas entidades federativas. Cada uma tem uma tarefa diferente. A União cria normas gerais, os estados criam normas específicas para atender suas peculiaridades. E os municípios também criam normas específicas, só que eles atuam suplementando, né, com base no artigo 30, inciso 2, naquilo que for de interesse local. Bem, só que é bom ficar atento ao seguinte: nem sempre que a gente fala em União criando normas gerais, a gente está falando em competência legislativa concorrente, tá? Existem hipóteses que são de competência privativa da União, só que são competências para editar normas gerais. Então também existe previsão de União editando normas gerais dentro da competência privativa da União, tá? Isso não ocorre apenas na competência legislativa concorrente, não. E justamente por conta dessa confusão que pode acontecer com a competência concorrente, é que eu vou destacar aqui para vocês quais são essas hipóteses de normas gerais criadas pela União fora do âmbito da competência legislativa concorrente, tá? Bem, o artigo 22 fala que compete privativamente à União legislar sobre. E aí, primeiro, inciso 21, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Essa parte aqui de inatividades e pensões foi uma novidade incluída pela emenda 103 de 2019. Tá? Antes, a questão das inatividades e pensões, as normas gerais sobre isso não eram de competência privativa da União. Tá bom? Então agora está expressamente previsto aqui por conta da emenda 103 de 2019. Certamente vai aparecer em prova essa modificação aí, tá? Inciso 27 fala que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Então, licitação e contratos, as normas gerais sobre isso são de competência da União, mas não porque é tema de competência legislativa concorrente, e sim porque é uma competência privativa da União, tá bom? Bem, existem alguns destaques das normas de repartição de competências da Constituição Federal de 88, ou seja, existem normas de repartição de competências da Constituição que merecem ser destacadas. Por quê? Primeiro, porque elas são muito cobradas nas provas, a sua literalidade aparece muito nas provas, tá? E segundo, porque elas aparecem muito também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? Quando o Supremo Tribunal Federal vai falar se aquela lei se enquadra em uma hipótese de competência ou em outra, esses dispositivos que a gente vai destacar aqui são os dispositivos que são mais mencionados, que são mais analisados
pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? O primeiro destaque é a competência para legislar sobre ramos do direito. Né? E aí, a União tem competência privativa para legislar sobre diversos dos ramos do direito. Né? Basicamente, o Constituinte quis que esses ramos fossem tratados de maneira uniforme no Brasil todo e aí atribuiu a competência à União. Então, o artigo 21, inciso 2, ou artigo 22, inciso 1, fala que é da competência legislativa privativa da União legislar sobre direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, aparecer na prova, direito processual é de competência da União, aí se você pensar, bem, será que as normas processuais são as mesmas em todo o Brasil? Será que a gente tem um Código de Processo Civil que se aplica igualmente no Brasil todo? Tem. Então, a competência para tratar dessa matéria é da União, tá bom? E o mesmo raciocínio você se aplica para direito comercial, direito civil, por exemplo, direito comercial. Será que as normas que regem as empresas são as mesmas no Brasil todo ou não são? São as mesmas no Brasil todo. Então, você já sabe que isso é de competência privativa da União, tá bom? Agora, no artigo 24, ou seja, no âmbito da competência legislativa concorrente, a gente também tem hipóteses dos ramos do direito. Então, existem ramos do direito que são da competência concorrente, ou seja, podem ser tratados tanto pela União quanto pelos Estados. E podem sofrer suplementação por normas municipais no que for de interesse local. Né? Olha só, artigo 24 é da competência concorrente, inciso 1, direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, direito econômico e direito urbanístico. Tá bom? Então, essas matérias são de competência legislativa concorrente. Apareceu na prova, direito tributário é de competência de quem? Você ficou na dúvida, é só você lembrar que todas as entidades federativas possuem autonomia. E a autonomia envolve a capacidade de instituir e cobrar os seus próprios tributos. E que a própria União prevê tributos de competência federal, estadual e municipal. Então você já percebe que direito tributário é um tema de competência legislativa concorrente. Tá? Direito financeiro, mesma coisa. Né? No âmbito da autonomia de cada esfera federativa, existe o quê? Existem as finanças próprias. Existe uma capacidade de ter as suas próprias finanças, seus próprios recursos financeiros. Existe uma autonomia também orçamentária. Cada esfera federativa tem o seu próprio orçamento. Então você já sabe que direito financeiro é um tema de competência legislativa concorrente, tá? Onde tem a atuação de todas as esferas da federação. Agora, no âmbito da competência concorrente, também tem outras matérias que são muito importantes, não por serem ramos do direito. Até tem, na verdade, direito do consumidor e direito ambiental são da competência concorrente, mas porque aparecem muito na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos destacar aqui, é da competência legislativa concorrente o quê? Primeiro, direito do consumidor, né? Produção e consumo. Tá? Também é da competência concorrente, direito ambiental. Tá? Então, olha só, inciso 6, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Direito ambiental é da competência concorrente. Tá? Também é competência concorrente. E aqui é direito ambiental ainda, tá? Vejam só. Direito ambiental é tratado em mais de uma disposição do artigo 24. A gente tem aqui no inciso 6 e a gente tem aqui no inciso 8, tá? Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor. Direito do consumidor também é tratado em mais de um dispositivo. A bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Tá? Então, direito ambiental e direito do consumidor são temas de competência legislativa concorrente e aparecem em mais de um dispositivo do artigo 24. Inclusive, quando o Supremo Tribunal Federal vai tratar de normas que podem envolver direito do consumidor ou direito ambiental, e ele vai falar, essa lei aqui é de competência concorrente. Por quê? Porque trata de direito do consumidor. Aí o que ele faz? Ele fundamenta no artigo 24, nos incisos 5, que trata de produção e consumo, e 8, que trata de responsabilidade por dano ao consumidor. Tá? Então, vocês vão perceber nos precedentes do Supremo Tribunal Federal referência a mais de um inciso do artigo 24 nessas matérias de direito do consumidor e direito ambiental. Tá? Outro tema muito importante, procedimento.
Direito processual é de competência legislativa privativa da União. Tá? Agora, procedimento é de competência legislativa concorrente. Aqui, procedimentos em matéria processual. Tá? E a gente vai ver um julgado muito interessante envolvendo a realização de interrogatório por videoconferência. De quem é a competência? Da União, por ser direito processual, ou o Estado pode tratar disso nas suas leis? Por quê? Porque será que é um mero procedimento e aí seria de competência legislativa concorrente? A gente vai ver isso daqui a pouco. Inciso 12. É da competência concorrente o quê? Previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, saúde é da competência legislativa concorrente. Tá? Por isso, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito, no contexto da pandemia de Covid-19, decidiu justamente que todas as esferas federativas têm competência para atuar no combate à pandemia de coronavírus. Por quê? Porque saúde é um tema de competência legislativa concorrente e competência administrativa comum, lá no artigo 23. Tá? O que acontece é que a União, os estados e os municípios vão atuar dentro das questões que forem de interesse geral, de interesse estadual e de interesse local, respectivamente. Tá? Então, todas elas têm competência para atuar, mas uma não pode invadir o âmbito de interesse de outra sob pena de ferir a autonomia. Tá certo? Então, transporte interestadual, intermunicipal, será que pode ficar condicionado à autorização de órgão federal, como estava previsto na lei do Covid, a lei 13.979? O Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Por quê? Porque ali não envolve interesse geral. Tá? Você submeter essas questões à autorização de órgão federal iria ferir a autonomia dos estados e dos municípios. Tá bom? Bem, seguindo. Previdência social também é de competência legislativa concorrente. Agora, tenha atenção à questão. A Seguridade Social, o que ela envolve? Ela envolve assistência social, previdência social e saúde. Certo? O que é de competência concorrente? É previdência e saúde. Mas a assistência social é de competência da União. Tá bom? Está lá no artigo 22. Bem, inciso 16 é da competência legislativa concorrente, que é a organização, as garantias, os direitos e deveres das polícias civis. E aqui é bem interessante o seguinte. Como esse tema é de competência concorrente, o que acontece? A União edita normas gerais sobre isso. E, por conta disso, é possível haver a criação de uma lei orgânica nacional das polícias civis. Isso é uma coisa, inclusive, que é debatida em âmbito classista, pelas entidades de classe das polícias civis, para a criação. A criação de uma lei orgânica nacional é debatida pelas entidades de classe das polícias civis e pode entrar em pauta no Poder Legislativo. Tá bom? Bem, agora a gente passa para a última base do tripé do estudo da repartição de competências para as provas de concurso, que é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Como eu falei, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela precisa ser estudada casuisticamente, ou seja, você simplesmente vai conhecendo quantos casos você conseguir sobre repartição de competências. O máximo de decisões do STF sobre a repartição de competências que você puder conhecer, você deve conhecer. Porque essa análise realmente é casuística. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal vai formando sua jurisprudência sobre isso de acordo com as leis que ele vai analisando. Imagine que é impugnada em ADI uma lei estadual. Então, o Supremo Tribunal Federal vai analisar aquela lei e vai dizer se o Estado tinha competência ou não para criar aquela lei com aquelas disposições ou se aquilo envolve algum tema, alguma matéria que é de competência privativa da União. Tá? Então, por isso que o estudo da jurisprudência é realmente casuístico no âmbito do Supremo Tribunal Federal para a prova de concurso, tá bom? Bem, eu trouxe aqui no nosso material vários precedentes do Supremo Tribunal Federal, tá? Uma lista aqui. No PDF tem vários outros precedentes ainda, tá certo? Vocês precisam ler todos eles. E aqui eu vou só destacar alguns. E no final tem uma observação que eu preciso fazer para vocês em relação a uma mudança de tendência na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Bem, olha só.
Primeiro exemplo, gratuidade de estacionamento em estabelecimento privado. Será que uma lei estadual pode tratar disso? Pode dizer que, nos shoppings localizados no território do estado, o estacionamento tem que ser gratuito. Será que a lei estadual pode tratar disso? Os estados têm competência para trazer uma disposição como essa, uma lei ou não tem? O Supremo entendeu que não. Por quê? Porque isso envolve relações contratuais, né? E aí, relações contratuais são o quê? São questões do direito civil. E direito civil é de competência privativa da União. Então, lei estadual que trate disso é inconstitucional porque o Estado não tem competência para disciplinar essa questão. Parcelamento de multa de trânsito. Lei estadual pode tratar disso? Ainda que seja na rodovia estadual? Não pode. Por quê? Porque isso envolve a questão de trânsito e transporte, que são temas de competência legislativa privativa da União. Tá? Cancelamento de multa de trânsito que foi aplicada em rodovia estadual. Mesma coisa, trânsito e transporte. Não pode uma lei estadual, ainda que seja uma multa aplicada na rodovia estadual, tratar disso, porque é a competência da União. Você percebe aí uma tendência bem centralizadora na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo centralizando poderes nas mãos da União. Outro caso, normas que tratam de sinalização, velocidade mínima e controle de velocidade em rodovias estaduais. Pode lei estadual tratar disso? Não. Novamente, segundo o Supremo, isso envolve trânsito e transporte. Então, a competência é da União. Norma estadual não pode disciplinar essa questão. Agora, só um detalhe. Em relação às vias públicas urbanas, né, as vias locais dos municípios, aí a competência para discipliná-las, para regular o seu uso, o seu funcionamento, é do próprio município. Isso é uma questão de interesse local. Então, você vai definir, por exemplo, o limite de velocidade nas vias urbanas. Isso aí é de competência municipal. Por quê? Interesse local. Tá? O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. Seguindo, serviço de mototáxi. Ele é de competência municipal. Geralmente, o serviço de mototáxi ele é prestado de forma localizada, né? Nos limites do próprio município. É um serviço pequeno. Mas o STF entendeu que isso envolve também trânsito e transporte. Então, a competência para legislar sobre o serviço de mototáxi, segundo o Supremo Tribunal Federal, é privativa da União. Tá bom? Agora, limite de tempo de espera para atendimento em cartórios. Não é limite de fila. Limite de tempo de espera em fila, em geral, aí é competência dos municípios. Por quê? Segundo o Supremo Tribunal Federal, isso é um tema de interesse meramente local. Quanto tempo as pessoas vão esperar nas filas nos estabelecimentos? Isso aí é uma questão de interesse local, então, competência municipal. Tá bom? Medidas de conforto e segurança em agências bancárias. Isso, segundo o Supremo Tribunal Federal, também é de competência municipal, porque é um tema de interesse meramente local. Como é de interesse local, a competência para legislar sobre medidas de segurança, sobre medidas de conforto, ainda que seja em bancos, né, envolvendo instituições financeiras, o sistema financeiro nacional, ainda que seja em banco, é de competência municipal, porque é uma mera medida de segurança, de conforto. Então, é de interesse local, os municípios têm competência para legislar sobre isso. Agora, veja só, se for tratar de horário de funcionamento de instituição financeira, aí é de competência da União, porque envolve o sistema financeiro nacional e o funcionamento do sistema financeiro nacional. Tá? Mas, ainda sobre horário de funcionamento, se for horário de funcionamento de comércio local, que não seja instituição financeira, aí é de competência dos municípios, porque segundo o STF, isso aí envolve mero interesse local, tá bom? Inclusive, foi sumulado, súmula vinculante número 38, tá bom? A questão da prioridade na tramitação de processos. Será que isso é uma questão de mero procedimento? E aí poderia ser tratado numa lei estadual ou não? Segundo o STF, não é questão de procedimento, é questão de direito processual. Tá? Então, a competência aí é da União. Lei estadual não pode estabelecer, disciplinar a prioridade na tramitação de processos. Como trata de direito processual, que é de competência privativa da União, só a União pode legislar sobre isso. Tá bom? Seguindo. A questão do serviço público de transporte intermunicipal envolve mais de um município. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é de competência dos estados. Por quê? Porque não houve previsão na Constituição de que isso seria tratado pela União
E também não é uma questão de interesse meramente local e não foi também entregue aos municípios de forma expressa. Então, por conta da competência reservada, remanescente dos estados, o Supremo Tribunal Federal reconheceu aos estados a competência para tratar disso. Tá bom? Uma outra questão bem interessante, que inclusive surgiu no âmbito da pandemia de coronavírus, foi a competência para legislar sobre redução de mensalidades escolares. Vários estados criaram leis determinando que as escolas reduzissem as suas mensalidades durante o período de pandemia de coronavírus. Essas leis foram questionadas no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo falou o seguinte: olha só, por mais que o objetivo seja nobre, seja um bom propósito, isso envolve relações contratuais. Isso é direito civil. E a competência para legislar sobre direito civil é privativa da União. Então, normas estaduais que tratem disso, normas estaduais que fixem data de vencimento de mensalidade ou prevejam redução no valor de mensalidades escolares, violam a competência privativa da União para legislar sobre direito civil. Então, são inconstitucionais. Os estados não têm competência para legislar sobre isso. Tá bom? Agora, chegando aqui, eu mencionei para vocês a questão do interrogatório por videoconferência. O que aconteceu? Uma lei do Estado de São Paulo estabeleceu a possibilidade de realização de interrogatórios no âmbito do processo penal por meio de videoconferência. E essa lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Tá? E o que aconteceu foi o seguinte: os estados alegavam que isso aí era uma lei que tratava de mero procedimento. E procedimento é uma questão de competência legislativa concorrente. O Estado pode tratar dessa questão. Por outro lado, houve a tese de que isso é um tema, uma questão de quê? De direito processual. Então, o Estado não poderia criar uma lei prevendo a possibilidade de se realizar interrogatório no processo penal por videoconferência. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso realmente é uma questão que diz respeito a direito processual. Não é uma questão meramente procedimental. Então, a lei estadual que prevê isso é inconstitucional. O Estado não tem competência para legislar sobre isso. Por quê? Porque o interrogatório envolve o quê? Envolve o direito de defesa. Como envolve o direito de defesa, envolve processo, não mero procedimento. Por conta disso, é uma matéria de direito processual de competência legislativa privativa da União. Hoje, é possível, sim, realizar interrogatório por videoconferência, mas porque o Código de Processo Penal, que é uma lei federal, foi alterado. Tá? Isso não é feito por conta de alguma lei estadual. Isso é feito porque há previsão no Código de Processo Penal. Tá bom? Seguindo aqui. Isso é uma questão que já caiu em prova, isso que eu vou falar agora, esse precedente, que é o seguinte. Será que uma norma local, uma norma estadual, por exemplo, prevista na Constituição do Estado, pode estender a servidores seletistas desse Estado direitos, vantagens que são dos servidores estatutários desse Estado, ou não pode? Segundo o Supremo Tribunal Federal, não pode. Por quê? Porque quando você trata de vantagens de servidores seletistas, você está tratando de direito do trabalho. Porque servidores seletistas submetem-se à legislação trabalhista. Tá? Então, o regime deles é trabalhista. E a competência para legislar sobre o direito do trabalho é privativa da União. Está lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Tá? Então, normas estaduais não podem estender a servidores seletistas vantagens, direitos de servidores estatutários. Eles se submetem à CLT, que é a norma federal de competência da União. Tá bom? Olha só o que falou o Supremo. Legislação local, seja ela estadual ou municipal, tá? Não pode estender vantagens de servidores estatutários a servidores seletistas, pois sendo os seletistas regidos pela CLT, o seu regime legal é direito do trabalho, que é de competência legislativa privativa da União. Então, aqui o que ficou... qual foi a dúvida? A dúvida foi se isso era uma questão de direito do trabalho ou se era uma questão que deveria ser resolvida ali no âmbito da capacidade de autolegislação, auto-organização e auto-administração da própria entidade federativa.
e aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que aquilo é direito do trabalho, tá bom? Ainda envolvendo questão de direito do trabalho, é o seguinte: imagine uma norma estadual, e essa norma estabelece critérios de qualidade do ambiente de trabalho no âmbito daquele estado. Ela fala, olha, aqui no estado, as empresas devem observar determinados critérios de qualidade do ambiente de trabalho, do meio ambiente de trabalho. E aí o que se questionou foi o seguinte: essa norma trata de direito do trabalho ou ela trata de direito ambiental? Porque se for direito do trabalho, a competência é da União. E aí a lei estadual é inconstitucional porque invade a competência da União. Agora, se for direito ambiental, aí a lei estadual é constitucional, porque direito ambiental é de competência legislativa concorrente. Os estados podem tratar disso. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é direito do trabalho. Então, essa lei estadual é inconstitucional porque invade a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. Olha só, lei do Estado do Rio de Janeiro que dispõe sobre critérios de proteção do ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador. Inconstitucionalidade formal, competência privativa da União. Competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho e a sua inspeção, conforme os artigos 21, inciso 24 e 22, inciso 1 da Constituição. Tá? Agora, então você já sabe, norma que trata de padrão de qualidade do meio ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador é de competência da União. Né? Por quê? Segundo o Supremo Tribunal Federal, isso aí é direito do trabalho. Agora, em um caso específico, em relação à questão específica, ainda que diga respeito ao ambiente do trabalho, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é questão de direito ambiental. Que questão é essa? É o amianto. Tá? O Supremo Tribunal Federal analisou uma lei estadual que tratava da proibição do uso do amianto naquele estado, inclusive estabelecendo critérios de tolerância da presença de amianto no ambiente de trabalho. E aí o STF entendeu que isso aí é direito ambiental. E aí a norma estadual pode tratar dessa questão, dessa limitação do amianto, tanto do uso do amianto na indústria, na construção civil, quanto ao estabelecimento de critérios de tolerância da presença de amianto no ambiente de trabalho. Então, quando você se deparar com amianto, você saiba que isso aí é questão de direito ambiental, ainda que envolva critérios de tolerância dessa substância no ambiente de trabalho. Olha o que falou o Supremo. A despeito da nomenclatura, preceito normativo estadual definidor de limites de tolerância à exposição a fibras de amianto no ambiente de trabalho, não expressa norma trabalhista em sentido estrito, e sim norma de proteção do meio ambiente no que abrange o meio ambiente do trabalho. Também é norma de controle de poluição e proteção de defesa da saúde, artigo 24 da Constituição. Inocorrente ofensa aos artigos 21 e 22 da Constituição Federal. Os artigos 21 e 22 prevêem competência exclusiva, administrativa e privativa legislativa da União. Tá? Então, atentos a essa questão do amianto. Tá? Agora, um tema muito importante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente chega aqui no finzinho da aula já, é a questão das telecomunicações. Por quê? Porque telecomunicações são de competência administrativa e legislativa da União. Tá? E aí, por conta disso, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais diversas normas estaduais, diversas leis estaduais, que, a pretexto de proteger o consumidor, tá, que é tema de competência concorrente, como a gente viu, traziam disposições que, de alguma forma, afetavam as empresas de telecomunicação. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos do que o Supremo Tribunal Federal já considerou inconstitucional. Lei estadual que cuidava da validade de créditos de celulares. Tá? Disciplinou os créditos de celulares, se tinham que ter uma validade mínima ou não. E aí o Supremo falou, isso é inconstitucional, né? Eu sei que você está querendo aí proteger o consumidor, mas isso aqui trata de telecomunicação, é competência da União. Lei estadual que possibilita o acúmulo de minuto de franquia mensal. Então,
você tem uma franquia mensal de minutos para telefonar, e aí vem uma lei estadual e fala o seguinte: você pode, se você não utilizar tudo em um mês, acumular para usar no mês seguinte. E aí o Supremo falou que essa lei é inconstitucional porque invade a competência da União para tratar de telecomunicações, ainda que seja uma lei que tem o objetivo de proteger o consumidor, que é tema de competência concorrente. Outro, lei que proíbe cobrança de assinatura mensal básica pelas concessionárias de telefonia fixa e móvel do Estado. Também foi considerada inconstitucional pelo Supremo por invadir a competência da União para o tema de telecomunicações. Outro exemplo, leis estaduais que obrigam empresas de telefonia celular a informar a localização dos aparelhos de seus clientes à polícia. Isso aí também é uma lei que protege o consumidor, né? Muita gente tem um celular furtado, roubado, e aí veio uma lei do Estado lá, isso aqui foi o Estado de Rondônia, e falou, opa, as empresas de telefonia móvel são obrigadas a informar à polícia a localização dos aparelhos. E aí o Supremo falou o seguinte: isso aí é uma lei que trata de telecomunicações, é inconstitucional porque invade a competência da União. Mais um exemplo, lei, isso aqui foi uma lei do Estado de São Paulo, tá? Lei que obriga as companhias operadoras de telefonia fixa e móvel a constituir cadastro especial de assinantes do serviço, ou seja, cadastro dos clientes da empresa que estão interessados no sistema de venda por meio de telemarketing. Ou seja, a lei do Estado de São Paulo falava o seguinte: olha, as empresas de telefonia têm que ter um cadastro dos seus usuários que querem receber propaganda por telemarketing. E aí as empresas de telemarketing vão ligar só para quem tem interesse. O Supremo falou que era inconstitucional essa lei porque violava a competência da União para tratar de telecomunicações. Tá? Isso aqui a gente tem no histórico de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora, e aqui, né, só uma observação, você percebe uma coisa que eu já falei antes, uma tendência no histórico da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de centralizar o poder, concentrar os poderes, as competências, nas mãos da União, né? Uma tendência de hipertrofiar a atuação da União na Federação Brasileira. Isso é uma coisa que enfraquece a federação, porque o Estado Federal é um Estado em que as entidades que o integram têm autonomia. E quando você concentra os poderes de forma muito forte, exacerbada, em uma entidade apenas, no caso aqui na União, você enfraquece a autonomia das demais. E aí, naturalmente, você enfraquece a própria federação, o pacto federativo, a forma de Estado federal. Tá? Isso aqui sempre foi tradição na jurisprudência do Supremo, concentrar poderes nas mãos da União. Outro exemplo disso é a aplicação do princípio da simetria. A gente tem vários precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicando a simetria até mesmo de uma forma descriteriosa para dizer que os estados e municípios tinham que seguir o mesmo modelo de organização da administração federal. Tá? Isso aí também tolhe a autonomia das entidades periféricas. Bem, dito isso, agora eu tenho que dizer outra coisa. Tenho que dizer que, ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, aí, a gente vem verificando uma nova tendência na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A gente vem verificando, no tema da repartição de competências, uma tendência descentralizadora de poderes. O Supremo não tem mais concentrado tanto os poderes nas mãos da União. Tá? Em mais de uma oportunidade, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, tá, falou o seguinte: olha, quando você está diante de uma norma, que você está em dúvida na interpretação dela, se essa é uma norma que trata de uma matéria ou de outra matéria, você deve privilegiar a interpretação que dê a atribuição para tratar dessa norma às entidades periféricas. Ou seja, está descentralizando os poderes. Então você está em dúvida, poxa, essa norma aqui trata de direito do trabalho ou de direito ambiental? Aí você tem que dar preferência para a interpretação que conclua que é uma norma de direito ambiental. Por quê? Direito ambiental é uma matéria de competência legislativa concorrente e direito do trabalho é uma matéria de competência privativa da União. Da mesma forma, ele fala o seguinte: quando uma lei trata de duas matérias, né, então uma matéria que é de competência privativa da União e uma matéria que é de competência concorrente, você deve concluir pela validade dela se ela foi ditada por uma
entidade descentralizada, por um estado ou por um município. Né? Por quê? Porque deve privilegiar a interpretação que atribua a competência às entidades descentralizadas, a interpretação que descentralize o poder. O Supremo Tribunal Federal diz que essa nova tendência, ela faz o quê? Ela fortalece a federação. Então a gente vem vendo no STF agora uma tendência de fortalecimento do Estado federal, tá bom? Nesse contexto, foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: uma norma, uma lei estadual, tá? Uma lei que dispõe sobre a utilização e o acúmulo de franquia de dados celulares, ela trata de direito do consumidor e não de telecomunicações. Então, o Estado tem competência para editar uma lei que discipline o acúmulo de franquia de dados celulares. Tá? A gente viu que antes o Supremo Tribunal Federal tinha decidido o quê? Que lei que trata de acúmulo de minutos de franquia mensal, se for uma lei estadual, ela é inconstitucional, porque invade a competência da União para tratar de telecomunicações. Ou seja, essa lei é uma lei que trata de telecomunicações. Mas agora, recentemente, em 2020, fevereiro de 2020, o Supremo falou que lei que trata do acúmulo de dados celulares trata de direito do consumidor e não de telecomunicações. Ou seja, ele descentralizou o poder aqui. Ele teve uma postura descentralizadora. Porque se é direito do consumidor, é de competência concorrente, os estados podem editar leis sobre isso. Se aparecer na prova, lei que trata de acúmulo de dados celulares, aí você fala que é direito do consumidor e o Estado tem competência para tratar disso. Tá? Isso aí o Supremo Tribunal Federal decidiu expressamente nessa ADI 6204, que tratou de dados celulares, acúmulo de dados celulares. Agora, se por acaso aparecer na prova, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que lei que trata sobre acúmulo de franquia de minutos, né? Acúmulo de minutos da franquia mensal, aí você vai falar que, segundo o Supremo Tribunal Federal, isso aí é tema de telecomunicações. Porque a gente tem expressamente um precedente sobre isso. A gente sabe que se o Supremo vier atualmente a julgar isso de novo, uma lei estadual que trata do acúmulo de franquia de minuto, a gente sabe que ele vai concluir que isso é direito do consumidor. Tá? Mas para fins de prova, o que a gente tem no Supremo Tribunal Federal é isso aqui, em relação a acúmulo de minutos, né, que é tema de telecomunicações e a competência da União. Agora, quando é acúmulo de dados, a gente tem precedente do Supremo falando que é direito do consumidor. Tá? E aqui, a gente tem mais recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou realmente o entendimento em relação ao entendimento que ele tinha tido anteriormente. Por quê? A gente viu que ele tinha julgado uma lei do Estado de São Paulo que obrigava as empresas de telefonia a criar cadastros dos usuários que querem receber propaganda por telemarketing. Ele julgou essa lei inconstitucional porque entendeu que era tema de telecomunicações, competência da União. Né? Foi uma lei do Estado de São Paulo, certo? Só que, recentemente, uma lei idêntica a essa, não exatamente idêntica, mas que traz as mesmas disposições, obriga empresas de telefonia a criar cadastros de usuários que querem receber propostas por telemarketing. Ele julgou essa lei, era uma lei do Estado do Rio de Janeiro, e ele falou que essa lei é constitucional porque ela trata de defesa do consumidor. Então, é um tema de competência legislativa concorrente. Se é de competência concorrente, o Estado tem competência para editar essa lei. Tá? Então, aqui em relação à obrigação das empresas de telefonia de criar cadastros dos usuários que querem receber ofertas por telemarketing, aí o Supremo mudou o entendimento. Atualmente, ele entende que isso é matéria de direito do consumidor, que é, portanto, de competência legislativa concorrente. E só um detalhe, essa mesma lei do Rio de Janeiro, que obrigava as empresas de telefonia a criarem esses cadastros, ela também restringiu a possibilidade de as empresas de telemarketing fazerem ofertas pelos telefones. Tá? Olha o que falou. A lei estadual do Rio de Janeiro determinou às empresas de telefonia a criação de cadastro dos seus usuários que não querem receber ofertas por telemarketing e proibiu essas ligações, né, as ligações de telemarketing, nos finais de semana e nos dias úteis após as 18 horas. Tá? O Supremo falou o seguinte: essa lei que obriga a criação
de cadastros de usuários que querem ou que não querem receber ofertas por telemarketing e que veda as ofertas de telemarketing aos finais de semana e depois das 18 horas nos dias úteis, é uma lei que trata de direito do consumidor, é proteção do consumidor, que é um tema de competência legislativa concorrente. Então o Estado pode editar essa lei, ele tem competência para isso. Tranquilo? Bem, a gente chega aqui no fim da aula. Na próxima aula a gente vai ver o tema da intervenção para a gente fechar esse ciclo aí que diz respeito à organização do Estado, repartição de competências e a forma de Estado federal. Beleza? É isso aí, valeu galera, até a próxima.